Bom dia, gente. Bom dia para todo o estado de Pernambuco. Estamos aqui nesse canal para conversar com vocês hoje a respeito de um tema muito importante para as suas provas. Eu me chamo Arthur, sou professor de Biologia e falaremos sobre evolução. Estamos aqui no PE no Enem com um pé no Enem para que você coloque seus dois pés na universidade. Vamos embora, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Preste atenção. O que é evolução? O que é que você entende por evolução? É impossível pensar nesse tema sem pensar nos dois maiores nomes da história da biologia que trataram de evolução. Quais são esses nomes? Lamarck e Darwin. Foram dois grandes cientistas, foram duas pessoas notáveis na ciência, na história da biologia. Por que eles foram notáveis? Porque os dois foram evolucionistas. Os dois pensaram, olharam para a natureza e pensaram a respeito dela. Esses caras criaram correntes de pensamento. O primeiro deles pensou o lamarquismo, como ficou conhecida. A teoria de Lamarck. O que é que esse cara falou? É um tema da gente de hoje. E o outro, Darwin, criou a corrente chamada darwinismo. A corrente mais forte, a corrente mais legal. A gente vai passar muito tempo falando dela. Vamos dar início. Olhe para cá. Quem foi Lamarck? Quem foi o pai do lamarquismo? Foi este cidadão aqui, um francês, que no século XVIII, lembre-se, século XVIII, lá para os anos 1700, ou seja, 1700, 1800, 1900, anos 2000, há 200 anos, 250 anos atrás, esse cara, observando a natureza, postulou algumas ideias, criou e defendeu algumas ideias. Que ideias foram essas? As ideias do uso e desuso, foi uma lei defendida por Lamarck. E a outra, a lei dos caracteres adquiridos, foi uma outra lei fortemente defendida por Lamarck. Ele foi um evolucionista. E que leis? O que diziam essas leis? O que defendia Lamarck ao defender a lei do uso e desuso? O que defendia Lamarck ao defender a lei dos caracteres adquiridos? Olhe para essa imagem. Essa imagem fala por si. É uma imagem muito famosa. Se você digitar no Google, digite no Google lamarquismo, você vai aparecer para você vai aparecer um monte de imagem que fala, que trata de girafinhas. Vai aparecer um monte de figura de girafa. Por quê? Porque foi uma das maneiras do uso. Falava que quanto mais um órgão for utilizado, quanto mais esforço o ser vivo despender para o uso e utilização daquele órgão, daquele sistema, daquela característica, mais ela ia se moldando ao meio, mais ela ia se moldando e ficando cada vez mais adequada para atender a necessidade daquele animal. É a famosa lei do uso e desuso. Além disso, Lamarck falou, ouça, essa característica, essa girafa grandona, agora grandona, essa girafa, quando tiver filhos, sabe o que vai acontecer? Os filhos dessa girafa nascerão com esta característica adquirida. Eles nascerão com esta mesma característica que a geração anterior adquiriu. Veja, lei do uso e desuso desenvolveu um órgão. E a lei dos caracteres adquiridos, os filhos herdarão estas características. Pare para pensar.
Traga para agora, traga para o ano de 2020. Imagine uma mulher grávida. E esta mulher grávida, conseguiu pensar nessa mulher grávida? Imagine que ela pintasse seu cabelo ou não, imagine que ela entrasse numa academia. Acabou a pandemia e esta mulher agora com as academias de ginástica abertas, essa mulher vai começar a malhar e vai desenvolver os músculos. Imagine que essa mulher desenvolva os músculos e esses músculos desenvolvidos serão herdados pelo bebê. Parece razoável esse raciocínio? Não parece razoável. Lamarck pensou. Palmas para Lamarck. Não despreze Lamarck. Lamarck foi um cientista. Lamarck foi um naturalista que pensou em evolução. Só que as conclusões às quais ele chegou, elas não foram razoáveis. Ele defendeu. Palmas para ele. Aplauda a voz que foi dada aos cientistas. Palmas para ele. Ele não merece ser apedrejado, mas as ideias defendidas por ele, elas não eram razoáveis. Quem foi que defendeu ideias bastante razoáveis? Não foi Lamarck. Não foi a lei do uso e desuso. Não foi a lei dos caracteres adquiridos. Quem foi? Foi Darwin. Esse aqui agora um inglês. O anterior um francês. Esse agora um inglês. Século XIX, 1830, 1850, 1860. Quando a gente pensa em Darwin, a gente pensa nesse período. 150 anos atrás. A gente deu um salto de um século. O que é que Darwin fez, falou? Darwin, gente, foi hoje, dos maiores cientistas da história. É um dos maiores gênios, não só da biologia, mas da ciência, da história da humanidade. Esse cara revolucionou a história evolutiva, a história da ciência. O que é que ele falou? A aula de hoje é em homenagem a você que está em casa, respeitando o distanciamento social, e a Darwin, o pai da biologia, o grande cientista da biologia e um dos maiores cientistas da história. Esse cara falou de variabilidade, esse cara falou de adaptação e a gente vai falar um pouco dele. Preste atenção, Darwin, quando tinha 22 anos, ou seja, muito jovem, ele embarcou em uma viagem. Essa viagem foi a bordo de um avião? Claro que não! Essa invenção não existia. Tente se transportar para o tempo dele, faça esse exercício mental. Esse cara embarcou num navio. Esse navio se chamava Beagle. E neste navio, ele entrou despretensiosamente. Ele entrou como quem não quer nada. Ele entrou simplesmente para fazer companhia ao capitão, que era amigo do pai dele. E esse cara, Darwin, rodou o mundo. A viagem do Beagle durou anos. E Darwin, um exímio observador da natureza, levou um caderninho e começou a anotar, começou a escrever e começou a coletar material biológico por onde passava. Darwin passou pelo Brasil, Darwin esteve na América do Sul. O objetivo inicial da viagem era conhecer, mapear a costa sul-americana. E o que aconteceu? Chegando aqui, o que é que Darwin viu? Olha a data. A viagem do Beagle durou 5 anos. Imagine alguém 5 anos num navio, a bordo de um navio. Ele partiu com 22, chegou com 27 anos de volta à Inglaterra. O que é que Darwin viu? Preste atenção e veja você também. Darwin viu muitos seres vivos. Olhe para esta ema. Olhe para esta ema. O que é que Darwin também viu? Darwin passou pela Austrália. Ele viu um emu. Um emu. Se você nunca viu um emu, olhe para cá. Tá aqui um emu. É um parente da ema. E Darwin passou pela África também.
um avestruz. Preste atenção. Olhe a imagem. Ema, emu e avestruz. Alguma semelhança entre eles? Total, plena. O que é que aconteceu? Aconteceu com Darwin, gente. O que eu torço para que aconteça com você? O que é que eu torço que aconteça com você? Eu torço para que você viaje. Eu torço para que você ganhe o mundo. Vá-se embora viajar, conhecer o mundo, conhecer países. Por quê? Quando a gente conhece outras culturas, quando a gente conhece outras cidades, a gente entende melhor a nossa cidade. A gente entende os três. E essa população estava onde? Vivia onde? Vivia em um grande continente, a Pangeia. Um grande continente. Você sabia que os continentes do planeta um dia estiveram unidos? Isso faz muito tempo, mais de 100 milhões de anos. É a famosa Pangeia, pan total, geo, terra, terra total. É o tempo em que todos os continentes estavam unidos. E deste tempo para cá, os continentes se separaram. É a famosa deriva continental. E aí, o ancestral em comum dessas aves vivia no tempo em que os continentes eram unidos. E os continentes se separaram. Como eles se separaram, uma das espécies foi para a Austrália, a outra ficou na África, a outra na América do Sul. Perceba que os continentes da América do Sul e da África, eles se encaixam. Olha para cá, ó, eles se encaixam de modo quase perfeito, indicando que a Pangeia é verdade. A teoria da ciência que defende que um dia os continentes foram juntos é razoável, é lícita, é importante que você saiba disso. Darwin observou os animais, observou as características dos animais. E essa informação, veja que coisa linda, essa informação casou perfeitamente com uma informação da geografia, casou perfeitamente com uma informação de outra ciência. A ciência é assim, não é independente, ela é interligada. E isso respaldou as ideias de Darwin. Olhe para cá, o que mais Darwin viu? Na América do Sul, ele passou um bom tempo em um arquipélago. O que é arquipélago? Conjunto de ilhas, lá no Equador. Esse arquipélago se chama Arquipélago de Galápagos, lá no Equador. Lá em Galápagos, olha para cá. O que é que ele viu? Olha essa imagem. Eram várias ilhas. Essas ilhas todas compunham esse arquipélago. E aí ele viu que em cada ilha existiam organismos típicos de cada uma delas. Ele viu que, ouça, a depender do fruto, da semente, dos recursos. Preste muita atenção nesse ponto da aula. Olhe para cá, olhe para mim. A depender dos recursos, essa talvez seja a frase mais importante da aula. A depender dos recursos, espécies diferentes, com bicos diferentes, eram mais comuns em determinadas ilhas. A comida determinava o bico do mais adaptado, o bico do organismo que ia se dar bem em determinada ilha. E ele disse, isso não pode ser por acaso, isso não pode ser em vão. São os famosos tentilhões, é o nome desse passarinho, os tentilhões de Darwin, que ajudaram a dar respaldo para a teoria dele, que ajudaram a consolidar na cabeça dele, nas ideias dele, a ideia da evolução que é aceita até hoje. Olhe para cá. Além disso, preste atenção. Que animal é esse que Darwin viu? Que animal é esse? É o nosso querido, nosso não, né? Que ele é australiano, mas é o querido ornitorrinco. Olha o nome. Ornitorrinco. Ornita quer dizer ave. Rinco quer dizer focinho. Cara de ave. Focinho de ave. Peraí, focinho de ave? Então é uma ave. Não, esse animal tem pelo. Esse animal tem glândula mamária. Esse animal daqui tem características, ouça, em comum de mamíferos e aves.
Ele é um mamífero, mas é um mamífero que põe ovo. Meu Deus do céu! Imagine um mamífero que não tem parto, que ele põe ovo. Esse cara põe ovo, ele choca, ele dá de mamar. Que coisa estranha! Ele é o quê? Ele é um elo. Ele é um elo que comprova parentesco. Parentesco entre aves e mamíferos. Darwin viu. E na cabeça de Darwin o conflito estava instaurado. Na cabeça dele, ele via todas as evidências. Ele viu as evidências ao viajar. Viaje, brigue por isso, lute por isso. Faça desse um dos sonhos da sua vida, além de entrar na universidade. Primeiro você entra na universidade. Primeiro você conquista sua independência financeira. Depois vá-se embora. Vá ganhar o mundo. Aí, olhe para cá. Esse cidadão aqui, ele colocou, eu ia dizer uma pulga. Não, ele colocou um ornitorrinco atrás da orelha de Darwin. E Darwin disse, isso não pode ser em vão, isso não pode ser em vão, isso não pode ser em vão. Para Darwin, o que aconteceu? O que acontecia? Olha as mesmas girafinhas dele. Olha para cá. As girafinhas, para Darwin, funcionavam da seguinte maneira. Muita calma nessa hora. Para Darwin, existiam girafas com pescoço longo, existiam girafas com pescoço médio e existiam girafas com pescoço curto. Existia para Darwin variabilidade. Existia para Darwin variação na população. Como acontece na sua casa, se aqui agora eu estiver falando para gente, para pessoas que têm muitos irmãos, tem um bocado de gente aí que tem um, tem dois, tem três, tem um bocado de irmão, olhe para os seus irmãos, vocês não são iguais, tirando gêmeos, vocês não são iguais, vocês têm variação, mesmo que seja filho do mesmo pai e da mesma mãe, existe variação até mesmo entre irmãos. E essa variação era vista por Darwin. E ele disse, as girafas de pescoço longo, que já é longo, o pescoço não se alongou. Esse pescoço já veio de fábrica entre aspas, já veio de fábrica com ela, já veio herdado dela. Essas girafas se deram melhor. Essas girafas apresentavam uma característica física que lhes dava mais condições de se alimentar. Quem come mais, vive melhor ou vive pior? Vive melhor. Quem come mais e, portanto, vive melhor, reproduz mais ou reproduz menos? Reproduz mais. E quem reproduz mais, deixa mais descendentes ou menos descendentes? Mais. E quem não come? E quem tem pescoço curto e não come? Morre. Quem não tem a adaptação necessária para aquele ambiente, morre, não se fixa. E ao morrer esta criatura, morre com ela a característica. Essa característica pescocinho curto, tende a sumir na população ao longo dos anos. E quem é que está fazendo isso, gente? Quem está escolhendo é a seleção, é uma seleção, é o ambiente que está fazendo isso. O ambiente está escolhendo, dizendo quem tiver pescoço longo, fica, come e reproduz. Quem tiver pescoço curto, morre, tchau, não se reproduz, não deixa descendentes. A tendência de ambos é um deles se fixar e ser cada vez mais comum. Do outro é sumir e ser cada vez menos comum no ambiente. Darwin falou isso. Darwin comprovou com a teoria da seleção natural. Darwin falou de seleção. O papel do ambiente, olhe para cá. Para Darwin, o ambiente selecionava. Para Darwin, o ambiente dizia, quero você, não quero você. O ambiente fazia a seleção natural. Para a gente fechar esse raciocínio de Darwin, Darwin postulou a teoria da seleção natural. Para Darwin, o ambiente era um escolhedor.
Os menos adaptados, a tendência deles era sumir. Os menos adaptados, a tendência dele era não deixar descendentes. Perfeita a interpretação, maravilhosa a interpretação. Então perceba agora, pensando nas provas, perceba uma distinção entre Darwin e Lamarck. Qual era a distinção? O papel do ambiente. Para Darwin, o ambiente escolhia os mais adaptados, escolhia os que tivessem mais chance de sobreviver, deixavam mais descendentes, passando para os filhos essa característica. Eles não desenvolviam ao longo da vida, já vinha com eles, de fábrica, de nascimento, beleza? E para Lamarck, o ambiente estimulava a variação. Errado. O ambiente tinha um papel importantíssimo para os dois. Só que um disse, o ambiente seleciona. Palmas para Darwin. E o outro disse, o ambiente estimula a variação. Não foi legal. Não era um raciocínio razoável. Não foi um raciocínio razoável. Apesar de ser um raciocínio lícito na época. A ciência se constrói assim, de degrauzinho em degrauzinho, de tijolinho em tijolinho. Beleza? Vamos embora. Seleção natural, você que está com seu caderno aberto, copie isso. É extremamente importante pensar, entender e compreender a teoria da seleção natural postulada por Darwin em seu livro A Origem das Espécies. É o livro famoso escrito por Darwin depois que ele voltou para a Inglaterra, depois que ele juntou todas essas informações que ele viu durante 5 anos de viagem, ao longo dos 5 anos de viagem dele com o navio famoso Beagle, ok? E aí vem uma frase importante que eu ouço tantas pessoas dizendo, eu ouço tanta gente falar, o mundo é dos mais fortes? Pergunto eu, você acha que o mundo é dos mais fortes? O senso comum tende a usar essa frase, dizendo, não, o mundo é dos mais fortes, o mundo é dos mais fortes. Essa frase, para Darwin, ela é um absurdo. O mundo não é dos mais fortes. É não, professor, é não, Arthur. Não, não é dos mais fortes. O mundo é dos mais adaptados. O mundo é de quem reúne características, é de quem reúne condições de se adaptar às mudanças. Vamos dar um exemplo prático. O que é que nós estamos fazendo agora? Nós, professores, amamos dar aula. Nós, professores, adoramos conviver com pessoas. A gente escolheu isso. A gente gosta do contato. Nós somos primatas. A gente vive pertinho, abraçando, falando. Contato humano. Só que o Covid, a doença, o coronavírus, o causador, nos obrigou ao distanciamento, nos colocou para longe. E o que é que a gente está fazendo? Nós estamos nos adaptando. Nós estamos aqui, gravando essa aula para você que está aí. Tem gente assistindo essa aula em Petrolina, mais de 600 quilômetros de distância. Tem gente assistindo essa aula em Salgueiro, em Arco Verde, em Caruaru, em Palmares. Tem gente de todo canto assistindo. Veja, eu nunca tive a oportunidade de falar contigo. Vê, e tu nunca tivesse a oportunidade de me ver. Vê que massa. E tu que estás hoje, num sábado de manhã, acordado assistindo aula, já assistisse física, já assistisse geografia, estás assistindo biologia. Vê que massa. Isso é um sinal, isso é um símbolo de que nós conseguimos isso, de que somos adaptados às mudanças. Nós não vamos nos extinguir. Preste atenção. Nós não vamos nos extinguir. Não, não vamos. Nós somos adaptados às mudanças. Para Darwin, o que acontecia ou o que acontece com uma espécie que não consegue se adaptar? A seleção natural ela é cruel. Ela impõe a extinção a essa espécie. Espécies que não conseguem adaptação, que não apresentam variação, que não apresentam variabilidade genética, elas somem ao longo da história. A gente vai falar disso já já. Preste atenção. Olhe para cá. Como é que Darwin pensou? Quais foram as outras
informações, quais foram as outras observações de Darwin? Quais foram? Olhe para cá, são as famosas provas de evolução. O que são provas de evolução? Você sabia que existe um osso no final da nossa coluna vertebral? Existe um ossinho chamado cóccix. Cóccix. Que este osso, minha avó chamava de osso do mucumbu. Osso do mucumbu, que quando eu era pirraia que caía no chão, ela dizia, eita, danou o mucumbu no chão. Ela dizia isso. Se alguém já ouviu falar nessa frase, deve estar se sentindo representado. É o ossinho no final da nossa coluna. Esse osso nada mais é do que uma união. É como se vários ossos fossem achatados em uma única massa óssea. É o resquício de cauda. Resquício de cauda? Sim, nós temos cauda. Hoje não. Hoje nós não temos mais cauda. Mas tivemos na vida embrionária. Na nossa vida embrionária nós tínhamos cauda. Olha o restinho dela aqui. Olha o restinho dela aqui. Ó. A gente não vê mais. Isso comprova que temos parentesco evolutivo com outras espécies que apresentam cauda. Esses órgãos são os famosos órgãos vestigiais. Vê que palavra linda, vê que conceito lindo, um conceito importante de biologia. O que é um órgão vestigial? É um órgão que indica o vestígio, por onde passamos, de onde viemos, qual foi o traço, qual foi o caminho, qual foi a trilha da evolução que a gente percebeu, que a gente percorreu. Ela é indicada pelos órgãos vestigiais. Outra prova de evolução sensacional. Essa Darwin viu muito. São os famosos órgãos homólogos. Órgãos homólogos. O que é isso? Se você comparar a nadadeira de uma baleia, se você comparar a asa de um pássaro, a pata de um cão e o seu braço, você vai perceber que todas essas estruturas são feitas, são compostas anatomicamente por um osso, dois ossos e uma mãozinha. Um osso, dois ossos e uma mãozinha. Todo mundo tem as mesmas estruturas em números? Sim! Isso não pode ser por acaso. Isso não é uma obra do acaso. Isso é prova de evolução. Isso comprova parentesco, comprova que temos ancestral em comum, que somos próximos dos demais mamíferos, que somos próximos das aves. É assim que funciona a ciência, comparando, observando, postulando ideias, testando ideias e comprovando ou descartando. Faz parte da ciência. Ela se constrói desse jeito, dessa forma. Mais provas de evolução. Olha para cá, o que é isso? O que danado é isso aqui? Um fóssil. Darwin, quando chegou na Argentina, falando um pouco mais do pai de todos nós, da ciência, da biologia, Darwin, quando chegou na Argentina, ele viu ossadas gigantescas. Depois, quando acabar essa aula, digite no Google, preguiça gigante. O que é que vai aparecer? Você acha que vai aparecer uma foto sua deitado na cama? Não, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Preguiça gigante foram animais. Animais que viveram na América do Sul, aqui, pertinho da gente, no sul do Brasil, no Uruguai, na Argentina. Viveram tempos atrás. Hoje não existem mais. São fósseis. Darwin viu fóssil. E o que aconteceu? O que é que aconteceu com essas criaturas que terminaram virando fósseis e que hoje a gente não observa mais por aí? Entraram em extinção. Por que elas entraram em extinção? Perguntou Darwin. Porque elas não tinham adaptações suficientes. Não tinham adaptações para viver em um ambiente em constante mudança. O ambiente está em constante mudança? Sim! Nós não conseguimos observar essa mudança no nosso tempo, no tempo de vida da gente. Nós vivemos 60, 70, 90, 100 anos. Nesse período, para a história evolutiva do planeta, é pouco. A gente não consegue observar modificações significativas.
mas ao longo de milhares de anos, o ambiente muda, a vegetação muda, o clima pode mudar, podem vir secas severas, podem vir glaciações. Historicamente, o planeta experimentou glaciações, mudanças ambientais. E as espécies que receberem esta pressão do ambiente e que não tiverem adaptações, que não tiverem características previamente, elas não conseguirão sobreviver, se alimentar, reproduzir e com isso elas entram em extinção. Elas entram em extinção, elas somem do planeta e algumas delas deixam rastros. Esses rastros são os fósseis. Os fósseis são provas, comprovam a evolução, comprovam que os mais adaptados sobrevivem, não são os mais fortes, não tem que ser fortão, tem que ser adaptado. Dependendo do ambiente, pode ser bom ser bem alto para alcançar frutos. Dependendo do ambiente, pode ser péssimo ser bem alto. Imagine uma floresta muito densa. Imagine uma floresta com muitas árvores, com pouco espaço entre as árvores. É bom ser grandão? É bom ser fortão em um ambiente como esse? Claro que não! É esse o motivo de que não existem mamíferos de grande porte na Amazônia. Como assim? Mamíferos de grande porte. Não existe, por exemplo, rinoceronte, não existe girafa, não existe esse tipo de bicho, esse tipo de animal da nossa Amazônia. Por quê? Porque eles não conseguiriam se deslocar naquele ambiente. Eles são fortões, mas não são adaptados para aquele ambiente. Onde eles vivem? Eles vivem onde a floresta, onde a mata, onde a vegetação é mais esparsa, é mais espaçada, são distantes. Eles conseguem caminhar, correr, se deslocar nestes ambientes. Que ambiente é esse? Lá na África, a savana. Eles são ótimos, muito bem adaptados àquele ambiente. Se trouxermos para cá, eles não duram, eles não vão conseguir reproduzir, se alimentar e entrariam em extinção de maneira natural. Ok? Então, os fósseis comprovam isso. São rastros do processo evolutivo. Olhe para cá, a palavrinha fóssil aparecendo para você. Vamos embora. E os enfrentamentos de Darwin? Tu acha que a vida de Darwin foi fácil? Tu acha que a vida de Darwin foi tranquila? Só que não. Darwin não teve nada de tranquilidade. Primeiro, em casa ele enfrentou uma oposição ferrenha. De quem? Da família. A sua família tinha ligações fortíssimas com ideias vinculadas à igreja na época. E o que era que a igreja defendia na época? Defendia de maneira forte, com muitas pessoas crendo naquilo, a ideia criacionista de que as espécies são obra de uma criação divina. Essas espécies são perfeitas por obra de uma criação, de um projeto criador. E Darwin, ao observar, postular e comprovar que as espécies não foram criadas, elas foram selecionadas, estava entrando em oposição, estava entrando em confronto com a própria família, que ia ou que não iria, na verdade, receber essas ideias. Darwin demorou anos em conflito interno, anos para fazer as suas publicações. Ele pensava, se eu publicar, a minha família será contra. Se eu publicar, eu não poderei mais enfrentar, mais frequentar os meus cultos religiosos. Isso causou conflito nele durante muito tempo, mas ele postulou. E quando ele postulou, escreveu e publicou, olha o que aconteceu. Foram feitas chacotas. Darwin foi tratado como um ridículo, maluco. A ciência, veja que não é de hoje, a ciência a vida inteira recebe pedradas e ele recebeu muitas. Olha uma charge publicada na Inglaterra no tempo em que Charles Darwin
fez a sua publicação. Isso aqui é uma ironia, isso aqui é uma ridicularização das ideias dele. Colocaram o corpo de um macaco na cabeça de Charles Darwin. Perceba, veja, você que é mais perceptivo já deve ter percebido, já deve ter visto. Ó, Darwin aqui tá com cara de 22, de 27, de 30 anos ou tá velhinho? Darwin aqui já era um senhor. Ele viu tudo isso com 20 e poucos anos. Ele só teve coragem, ele só teve condição de publicar com mais de 50 anos, com mais de 60 anos. Foi quando ele começou a falar de suas ideias publicamente. Veja o tamanho do conflito e o tempo que esse conflito durou na cabeça dessa criatura. E aí ele foi ironizado. Pensando no Enem, tem como a gente trazer isso para agora? Tem como a gente trazer isso para as ideias atuais da gente? Claro que sim. O que é que o Enem fala? Por exemplo, na habilidade 3. Você sabe que o Enem é dividido em habilidades e competências. Vale a pena, quando acabar essa aula, vá para o Google, digite lá, habilidades e competências do Enem. O que é isso? São as diretrizes, são os parâmetros que pautam a elaboração das questões. As questões são construídas tomando como referências informações importantes, informações que são orientadas aos elaboradores das questões. E uma delas é essa daqui, confrontar interpretações científicas. Confrontar Charles Darwin, informações cientificamente sustentáveis com o senso comum, baseada no senso comum. Qual é o senso comum? O senso comum é que sobrevive o mais forte. O senso comum pode dizer isso aqui, quem nunca viu essa imagem tá mentindo. Você já viu essa imagem? Ela é muito comum. Um macaco, o macaco fica em pé, parecendo com um homem, tem cara de homem. Olha eu aqui. Essa imagem é famosa mundo afora. Se você digitar, presta atenção, digite no Google, evolução humana, vai aparecer pra caramba essa imagem aqui atrás. Muito. E essa imagem ela não é cientificamente coerente. Ela não traz uma coerência biológica, não faz nenhum sentido. Ouça, nós não viemos dos macacos. Claro que não viemos dos macacos. O que é que a gente tem em comum com os macacos? Nós temos ancestral em comum. Lembra que eu comecei a falar disso aqui pensando no Enem? Ouça, essa figura, essa imagem já caiu no Enem. Já caiu no Enem. O que é que ela mostra? Aqui estamos nós, aqui estamos nós. Nós não temos origem de macaco. Estão aqui os macaquinhos, chimpanzé, gorila, orangotango. Nós não temos um parentesco direto com eles. O que nós temos? Ancestralidade em comum. Nós temos indivíduos que um dia existiram que nos unem a essas criaturas. Ok, assim o Enem pode te perguntar, assim ele te perguntou já várias vezes, ok? Vamos lá. Agora chegou a hora de responder algumas perguntas de vocês. Alisson, que está me perguntando aqui, bom dia Alisson. Qual a principal descoberta de Darwin? A principal descoberta de Darwin foi conseguir, não foi bem uma descoberta, foi uma ideia que ele conseguiu propor. Foi a ideia da seleção natural. É a ideia mais forte de Charles Darwin. É a ideia de que o ambiente seleciona os mais adaptados. O ambiente não estimula a variação a acontecer. Ela já existe, ela já é nossa. Indivíduos produzidos através de reprodução sexuada, eles têm variabilidade que é inerente a eles. Darwin viu isso, Darwin viu variação e disse: o ambiente os selecionará. Ok? Um abraço, Alisson. Tem mais alguma? Vamos passar. Paulo Henrique.
Bom dia, Paulo Henrique. A evolução é uma teoria ou uma lei natural? A evolução é uma teoria. A gente chama de teoria da evolução. Teoria da evolução, beleza? É assim que a gente chama as ideias defendidas por cientistas. Essas ideias são pensadas, observadas. Os cientistas criam hipóteses. Essas hipóteses, elas são testadas e comprovadas, ok? Então, eu chamo de teoria. Teoria da evolução por Darwin. E obrigado pelo elogio que você está dizendo aqui para mim. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar por aqui. Vamos para a próxima. Hélio, de Bom Jardim. Um abraço, Hélio. Bom dia. Pessoal sempre muito educado. A seleção natural. Eita, que pergunta retada, meu amigo. Que pergunta retada. A seleção natural ainda se aplica à espécie humana? Preste atenção. Tem sido cada vez mais comum nos vestibulares por aí esse seu questionamento. Sabe por quê? Preste atenção. A seleção, nós estamos submetidos à seleção? Claro que sim. Claro que estamos. Todos os indivíduos estão. Não tem como fugir da seleção. Agora, na espécie humana existe um fator que atua contra a seleção. Que fator é esse? Que ponto é esse? Quer que eu te diga? Olha para cá. Sabe quem trabalha contra a seleção natural na nossa espécie? A medicina. A medicina. Aí você deve estar perguntando, a medicina, professor? Claro que é. Preste atenção. Vamos ao meu caso. Eu, quando era criança, eu quebrei os dedos da mão, já quebrei mais de 10. A clavícula, eu já quebrei as duas. Braço, eu era tão quietinho, né? Imagina, quebrei braço, quebrei clavícula, quebrei as pernas, quebrei o joelho, quebrei pé, quebrei dedo, quebrei tudo. Ei, se eu fosse uma espécie em um ambiente natural, o que aconteceria comigo? Os predadores, estava eu lá mancando, ó, ai, minha perna, ai, meu braço, os predadores me capturariam com a maior facilidade do mundo. E o que aconteceu? Lá foi eu, numa ambulância, saindo do colégio com o braço troncho, cheguei num hospital e o ortopedista fez assim, ó, tome aqui um remedinho, pare com esse ai. E ele fez, bote aqui um gessinho, daqui a pouco fica bom, daqui a 20 dias fica bom. E eu fiquei bom. O que aconteceu comigo? O ambiente me selecionou, me pressionou? Não. A medicina foi lá e me protegeu. A medicina disse, não vá embora, Arthur. Você ainda tem muita aula para dar. E eu chego para a medicina e digo, obrigado, medicina. Muito bom. A medicina vai de encontro. A medicina evita que a gente sofra a pressão da seleção. Hélio, muito obrigado pela pergunta. Beleza? Então, gente, vamos falar ainda aqui um pouquinho de Darwin, que eu já vou deixar para vocês uma ideia posterior de Darwin. Preste atenção. Ouça. Eu considero Darwin um gênio. Por que Darwin é um gênio? Preste atenção. Transporte-se para o período de Darwin. Transporte-se para as condições de Darwin. Ouça. 150 anos atrás, o que tinha disponível para ele, sabe o que era? Muito pouca informação científica. Eu costumo dizer que Darwin viu um iceberg se aproximando dele. E quando a gente enxerga, avista um iceberg, a gente vê o que dele? A gente vê a maior parte ou a menor parte desse iceberg? A gente vê um pouquinho de nada. A gente só vê a parte que está sobre a água, para fora da água. A gente não vê a parte que está imersa debaixo d'água. E é exatamente o que aconteceu. Preste atenção. Darwin olhou poucas informações e deduziu tudo o que rege a nossa história evolutiva. Como assim? Darwin não sabia o que era mutação.
Darwin não sabia o que era divisão celular, meiose, produção de gameta, zigoto, DNA, gene dominante, gene recessivo, tudo isso que a gente estuda em biologia, Darwin não fazia ideia. Por quê? Porque no tempo dele, essas informações ainda não existiam. A ciência ainda não tinha descoberto isso. E Darwin observou apenas o ambiente in natura, apenas o ambiente em suas condições naturais. E todas as ideias dele bateram quando, recapitulo o começo da aula, Lamarck, século XVIII, Darwin, século XIX. No século XX, o século passado, o século que eu nasci, veja, você está tendo aula com o professor do século passado? Vê, no século passado, todas as informações que iam sendo descobertas, DNA, dupla hélice, gene, mutação, recombinação genética, tudo que a ciência ia construindo, tudo que ela ia construindo, ia comprovando as ideias de Darwin. E foi ficando cada vez mais ridicularizar Darwin. Foi ficando cada vez mais difícil bater em Darwin. E foi ficando cada vez mais fácil aplaudir Charles Darwin. Todas as informações moleculares, celulares, genéticas que surgiram respaldavam, comprovavam o que Darwin tinha dito 150 anos atrás. Como é o nome dessa nova ciência que surgiu no século XX? Neodarwinismo, que é o tema da nossa próxima aula. Já fica aqui uma ideia para vocês. Por hora, meu muito obrigado. Um beijo para todo mundo, para todo o estado de Pernambuco. Até a próxima aula e tchau. Eu sou Arthur Costa, professor de Biologia, e essa foi a nossa aula virtual de hoje. Um beijo, bom dia para todo mundo.